Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 4, verso 16. Romanos, capítulo 4, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 4, 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Dobre atenção nisso. E chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo, sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Diga comigo, o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Queridos e amados irmãos, já que estamos vivendo perto da escola, nós vamos, hoje, em algumas poucas palavras, eu quero falar com vocês. Vamos fazer como uma mini conferência sobre a fé. Hoje eu disse a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue para o teu povo? E Deus me disse: eu quero que você fale com eles sobre a fé. Irmãos, o texto que nós lemos sobre o pai da fé, ele nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que ele creu contra a esperança. Isso é profundo. Ele creu contra a esperança. Ele não enfraqueceu a sua fé e não atentou para o seu corpo e nem para o corpo de Sara, que não tinha mais vitalidade, não tinha mais vigor, mas ele ficou com a promessa, ele ficou com a palavra. E o texto diz que ele chamou à existência o que não existia. Isso é fé. A fé faz você trazer à existência o que não existe. E ele creu contra a esperança. Ou seja, ele não olhou para o seu corpo, porque se ele olhasse para a sua força, ele enfraqueceria. Ele não olhou para a sua esposa, nem para seu vigor, mas ele olhou para Deus. Ele olhou para Deus. E ele ficou com a palavra. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é convicção daquilo que está por vir. Ou seja, a fé é você acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Quem é racional tem dificuldade em pôr a fé.
E tem um outro tipo de gente que é emocional, e também as pessoas emotivas, elas dependem da sua emoção para crer ou não crer, mas a fé não tem nada a ver com um lado e nem com o outro. Quando eu tenho fé, eu fico com a palavra de Deus, eu não quero saber o que o mundo diz, eu não quero saber o que os outros acham, nem o que o meu próprio sentimento acha. Porque o meu sentimento ele vai de acordo com aquilo que eu estou olhando ao redor. Então, se tem boas notícias, a minha emoção fica mais para cima. Se eu recebo uma profecia, se eu recebo uma palavra, ou se então vem algo que me confirmou, então minha fé vai para cima. Mas também, se as coisas começam a ficar difíceis, eu vou para... Não, a fé não. A fé, meu irmão, ela olha para Deus. A fé, ela olha para a palavra de Deus. E eu quero te dizer para você nessa hora, onde tem muitas vozes, onde tem muitas situações, você precisa se agarrar na palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Porque passa céu e passa terra, mas a minha palavra não vai passar, diz o Senhor. Se Deus falou uma coisa para você, irmão, deixa eu falar uma coisa. Se foi homem, vai cair por terra. Se foi homem, pode falhar. Mas se foi Deus que falou, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele cumpre. Porque ele não é poderoso, ele é todo poderoso. E ele não volta atrás, porque ele tem compromisso. Ele não tem compromisso com a minha palavra e ele não tem compromisso com a tua palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele. E aquilo que ele fala, ele cumpre. Por isso, quando alguém não faz o que está na palavra, é tolo. Porque aquilo que está na palavra acontece. Se a palavra diz que se você receber o Senhor como único Senhor e suficiente Salvador, você vai ser salvo e o seu nome vai estar escrito no livro da vida, eu não preciso ver o livro, eu já vi, eu já fui lá no céu e vi. Mas eu não preciso ver o livro, eu não preciso ver o anjo, eu não preciso ver a caneta. Se a palavra de Deus diz que está salvo, está salvo. Se a palavra de Deus diz que quando eu sou fiel a Deus no dízimo e na oferta, ele repreende o devorador, ele repreende o devorador. Ele abre o céu e ele derrama uma bênção tal. Está escrito e eu fico com a palavra. Se a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, eu creio. E a minha casa vai ser salva, porque o Senhor falou. A fé, senhoras e senhores, a fé é o sobrenatural. A fé, presta atenção no que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4:7, ele diz assim, segunda carta a Timóteo 4, verso 7, ele diz, eu combati o bom combate. Ele quer dizer, na nossa guerra, na nossa vida, no nosso ministério, meu irmão, vai vir todo tipo de guerra. A Bíblia diz que ele pediu para Deus tirar o espinho da carne, mas não aconteceu. Ele teve que lidar com essa dor. E na nossa vida nós vamos ter que lidar com dores. Nós vamos ter que lidar com as nossas fraquezas. Ele foi perseguido. Ou seja, todo tipo de guerra que você sonhar, que você imaginar, na nossa vida ministerial vai ter. E ele diz, eu combati, eu lutei o combate. E ele chegou até o final. Irmãos, um dia eu ouvi essa frase do pastor Hidekazu Takayama. Ele falou para mim, e eu quero compartilhar com você. Ele disse para mim, filho, não importa como você começa, mas como você termina. Porque muita gente, irmão, vai começar animado, mas vai deixando no meio do caminho, porque são emotivas. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo disse, quanto será que nessa sala vão poder falar igual Paulo? Paulo disse, eu encerrei a minha carreira. E por que ele encerrou a carreira? Porque ele disse, porque eu guardei a fé. Guarda a sua fé, irmão.
uma palavra que Deus te deu, uma profecia que Deus te deu, uma promessa que Deus te fez, a escritura que você ama, aquilo que você leu e saltou aos seus olhos e ao seu coração, isso foi Deus falando com você. Fica com essa palavra, porque essa palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e essa palavra vai se cumprir na sua vida. Alguém diz para um sábio, a quem ele compararia a fé ou ao quê? E ele disse, a fé, imagine você pegar uma criança, e você joga a criança para cima, e ela vem sorrindo. Se ela soubesse o perigo que ela está passando, ela vinha chorando. Mas ela tem tanta confiança que o pai não vai deixar ela cair, que ela vem sorrindo. Isso chega a ser até irresponsável. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos de vocês têm se lançado em Deus? Se lance mesmo. Eu tenho me lançado em Deus desde o dia em que eu aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. E esse Deus não tem me decepcionado. Homens vão te decepcionar. Pessoas vão te decepcionar. Mas esse Deus não falha. Esse Deus não falha. Esse Deus é tremendo. É por isso que no púlpito nós temos que parar de pregar sobre nós e pregar sobre Deus. Porque nós falhamos. Nós decepcionamos, mas Deus não falha. A palavra dele não falha. Aleluia, glorificado seja Deus. Então não tenha medo de se lançar, porque ele vai te segurar, ele não vai te deixar cair, ele não vai te deixar cair. Então eu amo, irmãos, aquele exemplo que vocês já sabem, já estão cansados de ouvir. Eu vou ler aqui alguns textos sobre fé. A fé, irmãos, é ter uma visão diferente. Quem tem fé, ele tem a visão diferente de todos. Entende ou não? Aqueles soldados que foram desafiados por Golias, inclusive os irmãos de Davi e o rei Saul, eles tinham treinamento, mas eles não tiveram fé. Davi enxergou diferente que todo mundo, porque todo mundo olhou para si e olhou para o gigante. Davi olhou para Deus. A fé é olhar para Deus. Não é ver o tamanho do inimigo, é ver o tamanho de Deus. É não falar o tamanho do problema, nem o tamanho da dívida, e nem a força da doença. É olhar para Deus. Por isso, quem tem fé em Deus, ele não perde nunca. Eu já vi pessoas enfrentando câncer sem fé e com fé. E com fé, alguns venceram. Alguns venceram. Foram curados. Glória a Deus. E aqueles que tiveram fé e não venceram o câncer, foram salvos. Estão melhores do que estariam. Mas aquele que não tem fé, ele olha para o tamanho da doença. Ele olha para o tamanho do problema. Ele olha para o tamanho da dívida. Ele olha para o tamanho da crise. E ele se desespera. Deus está falando para você nessa noite. Não olha para o tamanho da tua crise, não olha para o tamanho do seu problema e nem olha para a força do teu braço, mas olha para mim. Quem nesse momento vai olhar para Deus, vai crer em Deus, vai divulgar Deus, vai falar da palavra de Deus, vai amar a Deus e vai ser fiel a Deus, estes serão os que vão vencer no meio do caos, os que vão fazer a diferença. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fica com medo, não. Se Deus tiver que amassar o teu marido para ele ficar mais crente, dá glória a Deus. Se Deus tem que amassar o seu filho e deixar ele desempregado, dá glória a Deus. Porque o remanescente fiel não vai passar necessidade. Até as piores lutas na vida do crente é vitória. Até as maiores lutas na vida do crente é bênção. No meio dessas lutas, você vai conhecer, pastor,
quem te ama de verdade, quem só falava para você que te ama, mas não fez um telefonema para você. Gosta de receber oração, mas nunca te fez um telefonema, não te fez uma visita. Gosta de receber visita, mas não te fez uma, não te ligou, não fez uma oferta, não se preocupou com você. É excelente, Deus está te mostrando quem é não te responde uma mensagem. Deus está mostrando para você quem é remanescente fiel e quem não é. Quem você pode contar e quem você não pode. Porque a Bíblia diz que na angústia nasce um irmão, mas morre também. Morre também. Morre também. Viu? Porque na nossa caminhada não precisamos de gente que fala. Nós precisamos de gente que faz. Nós precisamos de gente que está do nosso lado na hora da guerra. Só que o povo, muitas vezes, ele acha que só eles têm luta, que vocês não têm. Mas Deus está mandando eu falar para os pastores nessa noite. Eu tenho visto a tua angústia, o teu esforço. E tudo que vocês têm feito pela minha obra, vocês vão ver milagres. Vocês vão ver poder. Vocês vão ver que eu vou levantar gente fiel do teu lado. Rabante o que manácia. Não olha para o povo, não, senão você cai. Olha para mim, diz o Senhor. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o vento, ele afundou. Não olha para a Covid, não olha para membro, olha para Jesus. Olha para Jesus. Alamantui que minácia. Porque as pessoas, elas vão, né? Quando você está com muita fé, ele diz, nossa, meu pastor está, ó. Mas o dia que você está calado, ele não sabe sua dor, começa a reclamar. Ah, meu pastor não me chamou, meu pastor não me ligou, meu pastor não fez uma oração. Talvez é porque era a hora de você estar orando por ele. Ao invés de você, fecha sua boca e vai orar, não fala bobagem. Você não sabe o que o teu pastor está passando, a tua pastora. Você não sabe o que ele está passando. Então, se você não sabe, não fale, ore. Dobra o joelho e ore. Clama. Porque ele também tem filho. Ele também tem conta. Ele também tem preocupação. Mas a sua arrogância, você só pensa em você. Aí você reclama. Mas deixa eu falar uma coisa. Os que confiam no Senhor. Levanta a mão, pastor. Deus está mandando eu falar para você. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glorificado seja Deus. E Deus manda eu dizer para os pastores nessa noite, como os montes em volta de Jerusalém, assim sou eu com vocês. Eu estou guardando vocês, protegendo vocês. Suas contas são minhas. Alabande o riplefau e quimenei. Aleluia. 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 Glorificado seja o Eterno de Israel. Está chegando providência na casa dos pastores essa semana. Está chegando milagre na sua casa essa semana, ou eu não sou de Deus. Xarabadacamanahaya. Ricelebassuri piterrai. Alamandorei prefergue minerrácia. É interessante que tem gente que não consegue cuidar nem dele. Aí ele quer ensinar o pastor a cuidar dos outros. Não dá conta de cuidar de 2, de 3, de orar é difícil para ele. Imagina se ele tivesse que orar por 300, por 1000. É dessa maneira. Antes de você querer ser bonito para quem está de fora, seja uma bênção na sua igreja. Seja uma bênção no seu pastor. Chega na intercessão, chega na oração, seja fiel ao Senhor. Mostre de verdade. É igual aquela mulher que falou assim, pastor, eu não estou entendendo. Eu já ganhei 50 pessoas para Jesus, mas da minha família eu não ganhei nenhum. Ele diz, é porque os outros não te conhecem. E os de dentro te conhecem bem. Receba que é de graça.
Receba que é de graça. Deus está mandando eu falar para os empresários dessa igreja, para os profissionais liberais, para os vendedores. Olha aqui para mim. Você... Eu vou falar, Deus mandou eu falar. Ou acredita e pega ou duvida e larga. Tem alguém aqui que vai amar e tem alguém aqui que vai odiar. Eu acho é pouco. Levanta a mão porque vai vir a profecia. Se eu sou de Deus, cumpre. Se eu não sou, não cumpre. Não tem nem que preocupar. Tem alguém que está aqui. Deus está mandando dizer, vendedores, empresários, você vai fechar um contrato extraordinário no meio da crise. Você vai ver que Deus é grande, que o nome dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu estava fazendo esboço hoje, Deus falou para mim, está fazendo porque quer, porque hoje eu vou deixar você, hoje eu quero usar você no profético. Hoje eu quero usar você no mistério. Deus está mandando dizer para os vendedores, para os empresários dessa igreja, olhem para mim, creiam e tenham fé, não sejam medrosos, porque eu ainda estou no trono e eu tenho o controle da humanidade nas minhas mãos, aleluia! Deus me disse essa tarde, tem uma pessoa aqui no nosso meio que vai fechar um contrato, que vai ser uma bênção para a sua vida, você vai testemunhar como Deus é bom. Mas não é coisa pequena, não é coisa grande, Deus me disse. Mas tem um aqui, você está brincando com Deus, está roubando a Deus. Até meia-noite de hoje, teu patrimônio está protegido. A partir da meia-noite é você e Deus. O devorador está doido para te pegar, tá? Fica brincando com coisa séria. Nem vem me pedir oração se você não é fiel com Deus. Tem gente que brinca com coisa séria. Eu não tenho que se preocupar porque é seu, não, irmão. Eu preocupo que Deus pôs amor no meu coração. Viu? Quem tem que preocupar é você, que ouve todo dia a palavra e não põe em prática. Tem que ficar te chamando para orar, te chamando para dizimar, te chamando para evangelizar, te chamando para aprender a palavra, te chamando... Que isso? Nemurg minderácia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo aquela passagem, irmão. Aquela história que você já está cansado de saber, mas alguém aqui vai tomar posse. Alguém aqui vai tomar posse. Aleluia. Aleluia. Eu quero agradecer ao irmão Javier e a irmã Márcia, me deram um curso ano passado. E eu fazendo o curso, a pessoa falava assim, você tem que enxergar essa vitória, você tem que enxergar essa... E eu até chorei, eu passei 2 dias sem dormir, fazendo um curso que eu tinha que fazer, senão perdia. E eu enxerguei o que eu estava vivendo hoje. Enxerguei. Profetizei, até chorei como se eu estivesse tomando posse. É aquela história, irmão, daquela irmã que chegava na igreja e colocava ali a Bíblia do lado e os diáconos falavam, de quem que é que vai sentar aqui? Ela dizia, meu marido que vai sentar aqui. E passava 10 anos, 15 anos, ele zombando dela. Falava, ei, irmã, mas um dia aquele homem aceitou Jesus, porque ela profetizou, porque ela creu. Sabe o que Deus está falando para vocês, membros da igreja, pastores? Pastor, você tem que crer. E você tem que viver milagre mesmo, porque você é exemplo para o povo. Pastor arrebentado, igreja arrebentada, pastor falido, igreja falida. Se a tua fé não for o suficiente para a sua casa, como é que vai ser para o povo? Irmão, sempre vai ter gente para reclamar, mas é melhor eles reclamar que você está bem do que você está mal. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus, irmão.
Alguém aqui nessa noite tem que tomar posse, tem que a fé chamar a existência. Eu vou te dar 1 minuto agora para você chamar a existência. Esse 1 milhão na sua conta. Eu vou te dar 1 minuto para você chamar a existência. Chame a existência aí a sua casa própria. Chame a existência a salvação do teu filho, do teu esposo. Chame a existência o seu filho estudando forte, fora do Brasil, se formando. Chame a existência essa cura agora. Vamos! Isso aqui hoje não é culto, não é conferência internacional de fé. Aleluia! Você vai trocar o teu carro. Você vai ter sua casa própria paga. Essa tua dívida vai desaparecer. Deixa eu dizer uma coisa, quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. E quando pessoas certas vêm para a sua vida, coisas certas começam a acontecer. Eu profetizo, vai sair o que é errado, vai entrar o que é certo. E coisas grandes vão acontecer. Aleluia! Fala em línguas. Isso, vai. Seu casamento vai acontecer. Chama a existência aí. Veja você vestida de noiva. Veja o seu esposo como vai ser uma bênção, um homem de Deus. Veja que festa bonita. Veja aí a alegria das pessoas, as músicas. Coloca no papel. É a fé. A fé é a convicção. Se não fosse pela fé, você não estava casado com essa pessoa que você está hoje. Se não fosse pela fé, você não tinha o ministério que você tem hoje. Se não fosse pela fé, você não tinha essa casa que você mora hoje. Se não fosse pela fé, você não tinha o teu Deus que tem te dado. Você não era batizado com o Espírito Santo. Se não fosse pela fé, você era um derrotado. Você estava lá ainda, sendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, conhecendo as mesmas pessoas. Será que você não enxerga que Deus te tirou daquele meio? Deus te arrancou daquele meio e fez de você alguém diferente, com uma visão diferente, com um coração diferente, com um espírito diferente. Você é uma águia, você não é uma galinha, não. Deus te fez nascer e Deus te fez voar em cima de tempestade. Nós não temos medo de má notícia. A gente voa por cima de tempestade. A gente não tem medo de relâmpago, de trovão. Deus te fez guerreiro, Deus te fez vencedor. Quanto mais falam mal de você, mais Deus te honra. Veja quem falou mal de você, onde eles estão. Cadê eles? Cadê? Que casa que eles moram? Que carro que eles têm? Os filhos deles, como é que estão? Vê aí, cadê eles? Não tem respeito, nem na igreja eles têm, muitos estão até desviados. Pula de galho em galho. Você não, você é honrado na sua igreja. Você é reconhecido na sua família. Veja o que Deus tem feito na sua história. Veja o que Deus tem feito. Sabe por quê? Porque um dia você decidiu sair do conforto. Irmão, você só vai viver fé se você sair do conforto, você vir para o confronto. Você um dia você decidiu crer, você decidiu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os pastores agora vão endoidar o que eu vou falar, mas vai vir no peito. Segura aí. Segura aí. Cinja os lombos aí. Eu estava falando com um pastor amigo essa semana. Olha essa conversa, pastor Rinaldo, pastor André, pastor Francisco, pastores todos. Falou assim para mim. Pastor André, apóstolo André, falando para mim, eu contratei agora um negócio, fazer um trabalho no Instagram. Falei, tremendo, tem que fazer isso mesmo. E porque eu quero sair dessa quarentena melhor e agora eu vou lançar meu livro. Eu falei, é isso mesmo, tá certinho, tá mesmo. Porque, presta atenção todos,
porque agora ou vai ou racha. Porque se também não for, eu vou ser um empreendedor. Eu vou fazer outra coisa, porque em outras coisas eu dou certo. Aí eu não me aguentei, não. Eu falei para ele, sabe qual é o seu problema, irmão? É que você não quebrou a ponte. Você não quebrou a ponte. Ô, André, pega mais devagar comigo, ele falou para mim. Falou, vai devagar comigo. Eu falei, vou nada. Vou devagar, não. Eu falei, eu não tenho essa possibilidade, sabe por quê? Porque eu quebrei a ponte, irmão. Deus está falando com alguém aqui. Quando Eliseu quebrou a ponte, ele estava dizendo o seguinte, para mim não tem mais jeito. Não tem. Irmão, se um dia o óleo desceu na tua cabeça, deixa eu falar uma coisa para você. Quebra essa desgraça dessa ponte. Porque se Jesus de Nazaré não for suficiente para você, não tem quem, irmão. Porque maior do que ele não existe. Não tem quem, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quebra a ponte em nome de Jesus. O nosso problema é querer agradar todo mundo. O nosso problema é querer ficar para lá e para cá. Irmão, ou é frio, ou é quente, ou é pentecostal, ou é tradicional, ou é ateu. Ou é da fé ou não é da fé. Ou é do mistério, ou crê ou não crê, irmão. Porque para ser um empresário meia boca, para ser um pastor meia boca, para ser irmão é melhor não ser. Levanta a tua mão. Você vai arrebentar. Sua igreja vai arrebentar. Seu negócio vai arrebentar. Sua vida, Deus vai te dar uma unção violenta, forte. Quando você abrir a boca, as pessoas vão querer escutar. Sabe por quê? Porque Deus é na tua vida. Quebra a ponte, irmão. As pessoas já entram, ó, mas se der, se acontecer, se, aí talvez, aí eu vou, aí eu volto, aí eu fico. É igual aquela história de dois portugueses que ficaram um de frente para o outro, na dúvida de atravessar a avenida, e eles ficavam falando, não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou, se lavou no cafico, se cafico não lavou. Repete aí, André, o que eu falei agora. Vai, pastor André, repete aí o que eu falei. Não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou, se lavou no cafico, se cafico não lavou. Vai, pastor André, por favor. Não sei se fico, se vou, se cafico. É cafico não lavou, é isso aí. Vai, pastor Rinaldo, faz aí agora, você. Não sei se você fica, não sei se vou, se lavou no cafico, se cafico não lavou, vai. Não sei se vou, se fico, se cafico ou se cavou. Olha lá, já errou. Esse, tá entendendo ou não? É isso aí. Olha, até caiu o mistério. Não sei se você fica, sim. Sabe o que acontece, irmãos? As pessoas entram no negócio. Deus já falou que vai dar crescimento. Deus já falou que vai prosperar. A Luzmar está querendo falar. Pode falar aí, Luzmar. Deus já falou que vai honrar. Quer falar, Luzmar? Fala aí. Não sei se você fica, não sei se fica, se vou. Vai. Se lavou no cafico, se cafico não lavou. Vai. Sabe o que acontece, pastor Adriano? É isso aqui, ó. A pessoa já entra com cheio de si. Mas e se der errado? E se... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu cheguei aqui na América, eu e a Kelly, nós só tinha 6 malas, irmão. E a fé. E quebramos a ponte. Graças a Deus que levantou lá o Javier Amarco, nós moramos lá 5 anos na casa deles, que ele fala. E Deus abriu a porta, irmão. Sabe por quê? Porque tem hora que Deus vai colocar você no duelo. E aí, meu amigo, ou é ou não é, ou tem ou não tem. Tudo isso que nós estamos passando agora, porque ser crente, né? Maquininha de fumaça, musiquinha, né? Aí todo empresário é crente, tudo arrebentando. Quero ver agora, irmão, com tudo fechado, você dá glória a Deus. Eu quero ver agora, irmão.
Se a tua fé era verdadeira, era conversa para boi dormir, irmão. Então, você não pode entrar na fé com si, talvez, quem sabe. Isso não é fé, isso é conversa furada. A fé é você pôr o olho em Deus e na palavra de Deus. E não interessa a situação, não interessa. Irmãos, às vezes nós somos emotivos. E vem coisas para sacudir nossa fé. E acredite, muitas vezes, você vai ver que você acha que você tem muita fé e você vai titubear. E você vai ver que a tua esposa, às vezes, tem mais fé que você. Às vezes, aquele irmãozinho da igreja, aquela irmã que não pula, não roda, não fala em língua, às vezes, na hora do vamos ver, ela tem mais fé do que nós. Então, Deus está falando. Deus está falando. Eu vou terminar aqui agora, eu tenho mais o que falar. Eu tenho aqui muitos versículos, vou colocar no grupo da igreja. Tudo sobre fé. Preparei aqui para você, olha quanta coisa. Ó. Deus não deixou falar nada. Aqui. Eu vou colocar todos esses versículos para vocês. Mas o que Deus está dizendo é, não tenha medo, tenha fé. Esse coronavírus vai ter uma vacina, as portas vão abrir, os recursos vão chegar. Mas a questão é, o que nós vamos mudar na nossa postura, na nossa vida, né? Esse é o cenário para nós sermos crentes. Esse é o cenário, irmãos, para nós sermos igreja. Para nós ajudarmos. Você não pode ajudar 10, ajuda 1. Você não pode ligar para 100, liga para 1. Você não pode dar 10 cestas básicas, dê uma. Dê um pão. Mas seja crente, meu irmão. Tome posse, creia. Creia. E eu vou dizer uma coisa a vocês, queridos. Lembre agora. Deus está falando isso comigo aqui agora. Irmão, você já teve em situação muito mais difícil. Tem gente aqui que já teve desempregado. Você não tinha casa própria, hoje você tem. Tem gente aqui que hoje tem um nome, antes não tinha. Muitos de nós, irmãos, viemos de família simples. Viemos do zero. Do zero. Alguns já começaram com negativo. Já herdaram pior do que... E veja, traz existência agora. Quantas guerras você enfrentou. E olha onde você chegou. Olha onde Deus te trouxe. Olha como você está hoje e quem você era. Deus te ama demais. A Bíblia diz que ele açoita o filho. Porque quem ele não sacode, quem ele não bate, não é filho, é bastardo. E tudo que eu estou dizendo aqui, o que Deus está falando é o seguinte, com você é diferente, meu filho. Com você é diferente. Com você o tratamento é diferente. Veja, alguns de vocês outrora enfrentaram lutas sozinhos. Agora você tem o seu filho, que quando você olha para ele, ele sorri para você. Você tem seu esposo, você tem uma família que te dá força para lutar. Antes era sozinho, era sozinha. Deus é contigo. Não importa o que o diabo falou ou deixou de falar. Não importa. Fique com a palavra. Mas fique de verdade. Fique até o final. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente te olhando. Às vezes eles não te falam.
Mas até aquele teu familiar que não vai para a igreja, ele sabe que com você é diferente. Seus filhos estão vendo. Eles ainda vão se levantar. Eu quero dizer para as mães dessa igreja. Seus filhos ainda vão se levantar e vão te chamar de bem-aventurada. Seu esposo vai dizer, você a todas é superior. Deus tem visto tua fé nesse tempo. Homens de Deus, Deus tem visto teu sacerdócio nesse tempo. Não é fácil, não. Mas até aqui, queridos, nos ajudou o Senhor. E nós vamos para cima. E Deus vai nos dar a vitória.